O conflito entre as formas positiva e negativa do prazer como origem da dor, capítulo 15 do livro Não Temas o Mal. A dor é o resultado do conflito. Ela ocorre quando duas direções opostas coexistem numa personalidade. A direção das forças universais criativas orienta-se para a luz, para a vida, para o crescimento, o desdobramento, a afirmação, a beleza, o amor, a inclusão, a união e o prazer supremo. Sempre que essa direção é contrariada por outra, cria-se uma perturbação. Não é a perturbação em si mesma que cria a dor, mas o desequilíbrio e o tipo especial de tensão causada pela direção oposta. É isso que causa o sofrimento. Olá, eu sou o Luís Filipe e este é o Estrada que Segue. Estamos aqui para mais uma leitura de excertos do livro Não Temas o Mal, mais propriamente do capítulo 15. Vida e antivida. O princípio que exponho aqui mostra-se verdadeiro em todos os níveis. Na realidade, ele é verificável no nível físico. O sistema físico, como todos os outros sistemas ou planos, também se esforça para alcançar a integridade e a saúde. Quando uma força perturbadora puxa numa direção oposta, o conflito das duas direções cria a dor. Quando lutamos contra a perturbação de forma ineficaz e a personalidade quer saúde, ela nega que também quer a não saúde. Uma vez que o esforço pela não saúde é reprimido e ignorado, a luta pela saúde fica ainda mais tensa. Essa é a origem da dor. Se a personalidade tivesse consciência que quer a saúde, bem como a não saúde, o conflito cessaria instantaneamente, pois este último desejo não pode ser mantido. Apenas o primeiro pode ser sustentado. É a inconsciência que cria o abismo entre a causa e efeito. A causa é o desejo negativo, o efeito é a perturbação no sistema. Os dois impulsos persistem e a dor começa a existir. Porém, quando esse processo é plenamente compreendido e as consequências temporárias, ainda que inevitáveis, do desejo negativo são aceitas, o indivíduo pode permitir-se penetrar nessa dor agora existente e a dor cessa, inevitavelmente. Nos planos mental e emocional existe algo semelhante. Quando o conflito é plenamente compreendido e aceito como uma manifestação temporária, como um efeito, a dor mental ou emocional cessa. Isso não acontece quando o negativo é desejado, pois, como vimos, esse querer simplesmente cria uma nova direção, contrária à direção original, ou positiva. No plano espiritual é diferente. É diferente porque o plano espiritual é a causa, enquanto todos os outros planos ou esferas são efeitos. O plano espiritual é a origem da direção positiva. Ele não contém, nem pode conter, uma direção negativa. A direção negativa cria e é criada por várias atitudes incompatíveis com a origem de toda a vida. O plano espiritual é a própria unidade e, portanto, o conflito, direções opostas e, consequentemente, a dor são impensáveis ali. É muito importante compreender que o negativo só pode ser desejado por uma parte da personalidade, nunca por toda ela. Sempre haverá uma outra parte da psique que se opõe violentamente ao desejo negativo, de forma que a dor certamente será produzida. A dor e o sofrimento são sempre o resultado do impulso de duas tendências sobre a personalidade, tendências que são as direções da vida e antivida. Elas também podem ser chamadas as direções amor-ódio e positiva e negativa. As camadas externas da personalidade devem sofrer enquanto a união não é alcançada. A união, ou unidade, existe apenas na realidade plena do princípio criativo cósmico. É extremamente importante compreender o que digo aqui, porque essa compreensão abrirá novas portas. O desejo pelo negativo.
Toda a diferença reside em estar ou não consciente dos próprios desejos negativos. Existem, é claro, graus de consciência. É possível ter consciência deles de um modo casual, superficial ou ter obtido uma importante percepção da sua existência, porém diluir essa consciência. Quanto mais consciente você estiver de um desejo deliberado pelo negativo, mais estará no controle de si mesmo, da vida, e menos se sentirá vitimado, indefeso e fraco. A falta dessa consciência cria inevitavelmente um clima psíquico no qual o indivíduo se sente identificado como vítima. A separação entre causa e efeito na consciência de uma pessoa cria confusão, dúvida e desesperança. No momento em que tenha sido alcançada a percepção do desejo negativo, você, pelo menos, sabe o que causa as suas dificuldades exteriores e situações indesejáveis. Aqueles dentre vocês que reconhecem os seus desejos negativos obtiveram uma nova força e esperança. Porque então você vê, primeiro como um princípio e uma possibilidade, como a sua vida pode ser quando você não tem mais os desejos negativos, mesmo que não saiba ainda porque os abriga em primeiro lugar. Mas, simplesmente saber que os possui e, subsequentemente, fazer a sua conexão com os resultados indesejáveis dar-lhe-á uma nova esperança e uma nova perspectiva. Aqueles que ainda não tiveram essa percepção devem tentar ao máximo descobrir os seus desejos negativos. Na superfície, a maioria das pessoas não pode imaginar como pode abrigar desejos destrutivos. Medite e queira realmente descobrir o que está em você. Fazer isso é ainda mais difícil quando se nega persistentemente aqueles aspectos da vida que deixam algo a desejar e não se quer encarar o facto de perder algo, de sofrer por alguma coisa. Esse tipo de negação do que você realmente sente e daquilo que lhe falta torna impossível a produção da verdadeira satisfação na sua vida. Ciclos autoperpetuadores. Quando atinge um certo grau de percepção de interior da sua psique, você vê como ambas as atitudes, a positiva e a negativa, são autoperpetuadoras. Tome, por exemplo, qualquer atitude sadia. Quando você é expansivo, construtivo, aberto, compreensivo, todas as coisas são fáceis. Você não tem que despender muito esforço. Elas perpetuam a si mesmas. Você nem mesmo tem que gastar energia em nenhum tipo deliberado de meditação. Por si mesmos, os seus pensamentos, atitudes e sentimentos positivos criam mais pensamentos, atitudes e sentimentos positivos. Esses, por sua vez, criam satisfação, produtividade, paz e dinamismo. O princípio é exatamente o mesmo em situações negativas. Nesse caso, as forças autoperpetuadoras só podem ser modificadas por um processo deliberado que põe algo novo em movimento. É também importante que você entenda e visualize que as esferas da consciência operam exatamente de acordo com as direções que nós discutimos. Noutras palavras, o princípio e a direção positivos são a esfera da realidade, na qual existe uma ilimitada autoperpetuação em qualquer aspecto em que a consciência perceba a existência dessa integridade e abundância inexauríveis. O nível de personalidade que quer o negativo e segue essa direção cria um novo mundo ou uma nova esfera psíquica, encobrindo o mundo original, positivo. Imagens e formas criam esse mundo negativo. Existem muitas variações, graus e possibilidades, de acordo com a força dos desejos negativos, com a consciência dos desejos, tanto positivos quanto negativos, e com o equilíbrio entre os dois tipos de desejo. Você pode obter uma ideia aprimorada disso comparando a sua própria mudança de consciência com a sua negação inconsciente anterior da experiência positiva, ou mesmo do seu desejo direto do negativo.
Você verá que essa diferença constitui outra esfera da consciência, um mundo diferente, com sabor e atmosfera próprios. O prazer negativamente orientado. Ambas essas direções, a positiva e a negativa, estão ligadas ao princípio do prazer. Essa é a conexão que torna tão difícil abrir mão da direção negativa e mudar. O princípio do prazer positiva e negativamente orientado parte de você em pedaços. Por si mesmo, ele lhe inflige dor, mas isso não existe apenas em você. Ele também existe naqueles com quem você está envolvido nesse conflito e a quem você não consegue decidir se ama ou não, ou ainda se os rejeita. Caso estivessem em perfeito equilíbrio e livres dessa divisão interior, eles certamente não seriam afetados pela sua luta. A direção negativa e destrutiva não seria tão feroz e tão difícil de superar se o princípio do prazer não estivesse ligado a ela. Você se encontra na posição de não querer separar-se do prazer precário que retira da indulgência para com os sentimentos e atitudes destrutivas. Isso pode evoluir subtilmente, insidiosamente e inadvertidamente quando o indivíduo começa a seguir numa direção saudável e construtiva. Mas então, o princípio negativo de prazer ainda existente, porque ainda não totalmente reconhecido, liga-se à sua compreensão da negatividade da outra pessoa. Então, você começa a convencer-se a prestar mais e mais atenção aos defeitos e à cegueira da outra pessoa, e começa inadvertidamente a gostar disso. Você não distingue imediatamente entre os dois tipos diferentes de prazer. O primeiro vem quando você observa com distanciamento o que existe no outro, e isso o faz livre. O segundo aparece quando você prazerosamente consente no erro do outro, e isso o cega. O que você notou no outro, a princípio, vai acumular-se até que o velho prazer negativo tenha reaparecido numa nova roupagem. É aí que você perde a harmonia e a liberdade, porque consente novamente no prazer negativo. Esse é um exemplo de como isso pode acontecer insidiosamente sempre que as velhas raízes ainda existem sem que sejam observadas. Dor, conflito e a voz. Quando nós temos duas direções opostas a puxar por nós, criamos a nossa dor. Nós estamos num processo de evolução, mas o nosso antigo eu continua a puxar por nós para onde sempre tivemos, para nos colocar na antiga zona de conforto, que nada mais é que uma zona de perigo. A zona de conforto não nos permite encarar mudanças na nossa vida. Nós preferimos manter-nos na zona de conforto e assim evitar maiores desilusões ou maiores problemas em querer mudar a nossa vida. Mas nós temos de encarar isso de outra forma. O conflito vai sempre existir enquanto nós estivermos a reprogramar as nossas crenças e a tentar eliminar antigos paradigmas. As imagens, as crenças, os paradigmas, as autoprogramações, aquilo que nos foi ensinado na infância, puxará sempre por nós. Puxará sempre a nossa mente para aquele momento. A nossa falta de autoconfiança, por exemplo, andará sempre a puxar por nós. Porque nós, se não nos sentimos, nem fomos uma criança ou um adolescente com muita confiança, isso na vida adulta vai estar espelhado. Nós vamos continuar a ter medo de agir, a ter medo de mudar. E depois estes conflitos são acompanhados da nossa eterna companhia. A nossa vozinha interior, a nossa voz interior que anda sempre aqui a martelar, porque tu não és capaz, porque isso não vai alterar nada. Inhanhanhã, inhanhanhã, inhanhanhã. Aqui, sempre, com estas conversinhas. E nós, se tivermos mais em baixo, se tivermos um dia menos bom, vamos ligar àquilo que ela nos diz e vamos nos afundar mais e mais e mais. Portanto, é tentar... Chega, não te quero ouvir mais. Para ver se resolvemos alguma coisa.
autoperpetuação. Eu aqui entendi isto como a frequência. Nós, na lei da atração, estudamos isto. Quanto mais pensamentos positivos, mais atitudes positivas, mais pensamentos positivos e mais atitudes positivas nós andamos a formar e a receber. Quando nós entramos na parte negativa, nós temos tendência a afundarmos-nos, porque depois vem o passado ainda por cima a comprovar o negativo dentro de nós. Nós temos de tentar evitar um pensamento negativo. Ele vai aparecer sempre. Pensamento negativo vai estar sempre presente. Mas é a forma como nós reagimos e a forma como nós lidamos com ele que fará a diferença. Tu podes ter um pensamento negativo, que eu não sou capaz, eu não presto, eu nunca vou ser capaz, mas se tu lidares com ele de outra forma, conversa contigo, esse pensamento negativo vem, sim senhor, eu não sou capaz, e é contrariá-lo, eu vou ser capaz, eu vou ser capaz de lidar com isto, eu vou ser capaz de fazer isto porque eu sou capaz. É a forma como nós lidamos com os nossos pensamentos negativos que fazem a diferença. Se nós, em cima de um pensamento negativo que surgiu, conseguirmos colocar uma atitude positiva, ele acabará por se tornar menor e acabará por efetivamente desaparecer. E agora, para finalizar o vídeo, eu quero-vos ler um trecho deste livro, A Biologia da Crença, de Bruce Lipton, e é um trecho relacionado com isto tudo, com o pensamento negativo e o pensamento positivo e a força disso mesmo. Vamos lá então. Nocebo, o poder do pensamento negativo. Enquanto muitos elementos da classe médica estão cientes do efeito placebo, poucos consideram as suas implicações na autocura. Se o pensamento positivo pode arrancar-nos da depressão e curar um joelho lesionado, pense no que o pensamento negativo pode fazer à sua vida. Quando a mente, através da sugestão positiva, melhora a saúde geral do corpo, isso é referido como efeito placebo. Inversamente, quando a mesma mente se entrega a sugestões negativas, que pode prejudicar a saúde, os efeitos negativos são referidos como efeito nocebo. Em medicina, o efeito nocebo pode ser tão poderoso como o efeito placebo. Um facto que deve ser mantido em mente de cada vez que se entra num consultório médico. Pelas suas palavras e atitudes, os médicos podem transmitir mensagens desanimadoras aos pacientes, mensagens que, acredito, são completamente injustificadas. Por exemplo, Albert Mason pensa que a sua incapacidade de projetar otimismo para os pacientes boicotou os seus esforços com os doentes de ictimiose. Outro exemplo é o poder potencial da afirmação. Tem 6 meses de vida. Se escolher acreditar na mensagem transmitida pelo médico, é provável que não lhe reste muito mais tempo sobre a Terra. É com esta mensagem e com a ideia do efeito placebo, pensamentos positivos, e do efeito nocebo, pensamentos negativos, que eu termino este vídeo. Reflete. Pensa naquilo que realmente pensas no teu dia-a-dia. É importante. Espero sinceramente que tenham gostado deste vídeo. Deixem o vosso like, subscrevam o canal se ainda não fizeram e deixem o vosso comentário. Pode ser a nossa hashtag. Sou meu próprio guia. Porque tu já sabes, tu podes ser o teu próprio guia. Nunca duvides disso.